Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados da Melnick referente ao quarto trimestre de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. E para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: senhor Leandro Melnick, diretor-presidente; senhor Juliano Melnick, diretor financeiro e de relações com investidores; e senhor Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Agora, passarei a palavra ao senhor Juliano. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick do quarto trimestre de 2024. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do ano de 2024 no slide 3 da apresentação. Na coluna do lado esquerdo do slide, trazemos alguns dados sobre os lançamentos do ano e do trimestre. Obtivemos aproximadamente 1,1 bilhões de reais em VGV líquido lançados no ano, um crescimento de 49% em relação ao ano passado. Já no trimestre, lançamos um VGV líquido de 251 milhões de reais, um crescimento de 340% em relação ao quarto trimestre de 2023. Na coluna do meio, temos os 837 milhões de reais em vendas líquidas realizadas no ano de 2024, que mesmo com as cheias ocorridas no segundo trimestre, que prejudicaram os lançamentos e vendas, foi ligeiramente superior às do ano anterior em 3%. Já as vendas líquidas do trimestre alcançaram 236 milhões de reais, destacando a ótima performance dos lançamentos, que atingiram uma VSO de lançamentos de 61% no trimestre. Na coluna da direita, destacamos a margem bruta do ano, cerca de 25%, um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. O lucro líquido do ano foi de 71 milhões de reais, impactado pelo prejuízo do segundo trimestre do ano, causado pelas cheias ocorridas em maio, parte pelos prejuízos causados pelo evento climático, parte pelo não andamento do POC nas obras paralisadas. Já no trimestre, o lucro líquido foi de 34 milhões de reais, com uma margem bruta de 26,5%, levemente superior à média do ano. Por fim, destacamos a geração de caixa de 71 milhões de reais no ano, 37% superior à geração de caixa do ano anterior. Passando ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do trimestre e de todo o ano passado.
foram 520 milhões de reais em VGV bruto lançados no trimestre, sendo 251 milhões de reais líquidos, compostos por 2 lançamentos da urbanizadora, ambos com ótimo desempenho comercial, um da unidade Open, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, e um da incorporadora. Já nossos lançamentos acumulados no ano chegaram a 1,52 bilhões de reais em VGV bruto e aproximadamente 1,1 bilhões de reais em VGV líquido. No próximo slide, de número 5, no gráfico à direita, podemos verificar o crescimento de 49% do VGV líquido anualizado da companhia e 28% do VGV bruto. Enquanto a participação no VGV total da companhia em 2023 foi cerca de 61%, em 2024 subiu para aproximadamente 72%. Já no gráfico à esquerda, observamos o crescimento de 340% do VGV líquido lançado pela companhia, comparado com o quarto trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023. No slide 6, podemos observar algumas imagens dos lançamentos do ano, que em média estão 66% comercializados, reforçando a boa aceitação de nossos produtos nos mais diversos segmentos de mercado. Destacamos os 2 lançamentos da urbanizadora, que novamente surpreenderam e venderam em média 93% das suas unidades. Vamos passar agora ao slide 7, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos que a VSO de lançamentos no trimestre foi de 61%, enquanto a VSO de estoque foi de 6%, traduzindo em uma VSO média de 15% no trimestre. Foram 236 milhões de reais em vendas líquidas, sendo 84 milhões de reais em vendas de estoque e 152 milhões de reais em vendas de lançamento. Já as vendas líquidas no ano atingiram 837 milhões de reais, ante a 809 milhões de reais no ano anterior, um crescimento de 3%, mesmo com as dificuldades sofridas frente às cheias do segundo trimestre do ano. As vendas líquidas de lançamentos saíram de 265 milhões de reais para 492 milhões de reais, enquanto as vendas de estoques caíram de 544 milhões de reais para 345 milhões de reais. No gráfico pizza, à direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde aproximadamente 58% das vendas foram na unidade de incorporação, 35% na unidade de urbanização e o saldo de 7% na unidade Open no segmento econômico. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos os empreendimentos que serão entregues esse ano, 88% das unidades já estão comercializadas, tendo todo o ano pela frente para reduzir os 12% restantes. No próximo slide, de número 8, no gráfico à esquerda, podemos observar as entregas da companhia, onde em 2024 somaram 627 milhões de reais em VGV entregue. Já na direita da lâmina, temos algumas informações sobre nossa capacidade operacional. Atualmente, temos 20 canteiros de obras ativos, sendo 16 na incorporadora e 4 na urbanizadora, produzindo cerca de 4,2 mil unidades distribuídas em mais de 1 milhão de metros quadrados em construção. No nono slide, detalhamos as 4 entregas do último trimestre de 2024, que em média encontram-se 91% comercializadas, praticamente não agregando mais estoques prontos à companhia. Destacamos a entrega do complexo Carlos Gomes Square, composto de 2 torres corporativas, uma torre residencial e um open mall na sua base, com VGV de 291 milhões de reais e 94% comercializado. Na 10ª lâmina, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. No gráfico à esquerda, podemos ver que atualmente temos 1,34 bilhões de reais em estoques,
sendo somente 61 milhões deles que ficarão prontos esse ano. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 295 milhões de reais. Desses, somente 7 milhões encontram-se na urbanizadora, 117 milhões são residenciais, sendo 24 milhões deles locados, o estoque menos líquido dos comerciais, que somam 171 milhões de reais, 68 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Importante destacar a nossa política de locação reversível, onde damos a oportunidade dos nossos locatários de adquirir a sua unidade, utilizando totalmente ou parte dos aluguéis como entrada, e estamos conseguindo converter cerca de 1/3 das locações em vendas. Por fim, no gráfico na parte inferior da tela, temos a duration do nosso estoque, atualmente em 19 meses. No próximo slide, de número 11, abordamos o extenso land bank da companhia. Atualmente, possuímos 4,5 bilhões de reais em VGV total, sendo 2,9 bilhões de reais parte Melnick, distribuídos em 30 terrenos ou fases. Desses, cerca de 14% deles já encontram-se aprovados, nos oportunizando a lançar o melhor empreendimento ao mercado no momento certo, e não próximo a ser aprovado. No trimestre, adquirimos 342 milhões de reais em VGV para o nosso land bank. Indo à lâmina 12, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida do trimestre foi de 397 milhões de reais, 3% superior à do quarto trimestre de 2023. No ano, a receita líquida atingiu 1,029 bilhões de reais, um decréscimo de 13% frente ao ano anterior, devido à queda de receita no segundo trimestre do ano, frente às cheias ocorridas no estado. No gráfico à direita, temos o lucro bruto do trimestre de 97 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamento à produção de 26,5%. Já o lucro bruto anualizado foi de 223 milhões de reais, com uma margem bruta de 24,9%, um crescimento de 9% em relação a 2023. Na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de 34 milhões de reais no trimestre e a margem líquida antes da participação de minoritários de 16,6%. No ano, o lucro líquido foi de 71 milhões de reais, impactado negativamente no segundo trimestre pelas cheias ocorridas, com uma margem líquida de 13,3%. Chegando ao slide 13, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de 104 milhões de reais, traduzido em endividamento bruto de 360 milhões de reais, basicamente todo concentrado em financiamento da produção das obras em andamento, e um caixa total de 465 milhões de reais. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente 1,2 bilhões de reais e a nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre patrimônio líquido de 8,6%. No trimestre, tivemos uma queima de caixa de 31,2 milhões de reais e geramos operacionalmente cerca de 71 milhões de reais no ano. Cabe ressaltar que a queima de caixa no trimestre ocorreu pelo fato da aquisição de um grande terreno no bairro Bela Vista por aproximadamente 42 milhões de reais. Salientamos também a distribuição de 40 milhões de reais em dividendos no trimestre e 81 milhões de reais no ano. No slide de número 14, mostramos nosso track record de distribuição de dividendos, onde desde a parceria com a Iven em 2008 até o nosso IPO em 2020, temos uma média de 90% de payout. Após o ano do IPO, já distribuímos o equivalente a cerca de 26% do patrimônio líquido da empresa, e em 2024 o dividend yield foi de 11,16%. Por fim, no último slide da apresentação, de número 15, em evento subsequente ao fechamento do trimestre, salientamos
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de janeiro de 2025, foi aprovada a redução de capital social da companhia, no valor de 150 milhões de reais, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas proporcionalmente às suas participações acionárias. Esta redução de capital está em linha com a estratégia de criação de valor a todos os acionistas e stakeholders da companhia, sem prejuízo do seu crescimento e da sua capacidade de investimento. O valor da restituição aos acionistas será equivalente a 0,73431 45 16 88 por ação, e será pago à vista no dia 28 de março de 2025. Obrigado pela atenção de todos. Gostaria de passar a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para suas considerações finais e depois abriremos a sessão de perguntas e respostas. Bom dia! Hoje divulgamos os resultados de um ano extremamente diferente e desafiador para a principal região que atuamos, o Rio Grande do Sul. A recuperação dos resultados da empresa, demonstrado através dos números do terceiro e quarto trimestre, deixam claro que a economia gaúcha e a Melnick rapidamente retornaram ao padrão de atividade econômica anterior às enchentes que impactaram o nosso estado. Em 2024, tivemos um crescimento de 49% dos lançamentos em relação a 2023, 3% de incremento nas vendas, 37% de aumento na geração de caixa e a margem bruta da companhia elevou em relação ao ano anterior. Esses resultados operacionais positivos ficam mais relevantes quando analisamos que o segundo trimestre do ano de 2024 tivemos nossas atividades paralisadas devido às grandes enchentes. O lucro da companhia neste ano reduziu em 30% em relação a 2023, mas é importante salientar que esse fato decorre do prejuízo contábil de 29 milhões de reais no segundo trimestre, período da enchente, do qual boa parte desse prejuízo não foi uma perda econômica, e sim uma postergação de lucro devido ao não andamento dos projetos em construção, que deve ocorrer ao longo de 2025. Também destaco a continuidade da consistente política da Melnick de distribuição de dividendos. Em 2024, novamente distribuímos 80 milhões de reais aos acionistas. Estamos contentes pelos resultados de 2024, pois o segundo semestre mostrou a capacidade da empresa de recuperação pós a tragédia climática. E os resultados desse período nos deixam bastante confiantes para este ano. Obrigado, vamos às perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Juan Argenton, XP. Juan, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Leandro, Juliano. Obrigado pela apresentação. São dois temas que eu queria tocar aqui. Primeiro é mais sobre pipeline de lançamentos, né? Eu queria tentar entender um pouco como que vocês estão vendo a cabeça para 25. E mais especificamente também, se vocês puderem falar sobre parcerias, né? Eu acho que vocês têm aberto diversas parcerias ali que tenham colaborado um pouco com expansão geográfica. Queria entender um pouco como que está esse cenário, quanto que a gente poderia esperar de volume nessas parcerias. E a segunda pergunta que eu queria fazer é em relação à Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que a gente tem tido diversas notícias sobre um potencial faixa 4, né? Um aumento extensão do Minha Casa Minha Vida, e chegando num valor que, pelas notícias de hoje, já falam perto de 500 mil reais de teto de preço, né? Eu queria entender
como que vocês acham que isso poderia beneficiar vocês e se isso poderia mudar talvez um pouco se isso for aprovado efetivamente, se isso poderia mudar um pouco do mix de lançamentos de vocês para 25 ou até acelerar? Obrigado. Oi, Juan, obrigado pela pergunta. Não, então, a primeira parte do plano de lançamentos, né, devido ao cenário que a gente vive, né, de juros altos, a Melnick tem uma situação talvez peculiar pelo nosso modelo de atuação, que é concentrado numa região, porém, nós atuamos em todos os segmentos. E essa característica nos permite, né, concentrar os lançamentos nos mercados que eventualmente estão menos afetados pelo problema dos juros. Então, em termos gerais, em Porto Alegre, a gente planeja um volume parecido com os últimos anos, com a média dos últimos anos, com uma concentração um pouco maior, né, desses segmentos que a gente está sentindo mais absorção. Obviamente, é um momento que cada lançamento é feito com a observação do desempenho dele mesmo para poder planejar o próximo. A nossa política também de compra de terrenos, majoritariamente por permuta, nos dá esse conforto, né, de administração dos lançamentos. E o que a gente vê é, em alguns segmentos ainda, uma condição boa de absorção, né, em Porto Alegre, que teve uma diminuição de lançamentos das outras companhias, o que, por um lado, né, ajuda e compensa o mercado que está um pouco mais, pode estar um pouco mais fraco durante o ano devido aos juros. Em relação às parcerias, nós estamos bastante motivados, né? Nós tivemos a condição de construir de forma rápida parcerias bem sólidas em praças que a gente tem algum domínio, um bom domínio, que é Santa Catarina e São Paulo. Aí é uma situação inversa, né, à questão do mercado de consumo pelos juros. Os juros alto ele facilita essas parcerias, essa composição com empresas ou donos de terrenos que têm terrenos muito bons e a gente sabe que terrenos muito bons é a matéria-prima mais relevante do nosso setor. E por que os juros altos facilita? Porque as empresas muitas vezes querem se expor menos, querem dividir risco. Os donos de terreno buscam empresas muito sólidas e os números da Melnick, o balanço da Melnick, evidencia a solidez financeira da companhia. E nesse momento de juros altos, né, a solidez financeira, o não endividamento, ele é um atributo muito forte, somado, obviamente, às competências da Melnick. Então, essa parte de parcerias a gente vê que pode ser um vetor bem interessante de crescimento. A gente ainda não quantifica com clareza, né, o volume que tu perguntaste. Primeiro, a gente também não gosta de dar guidance objetivo de crescimento, mas somado, né, a essa postura de não dar guidance objetivo de crescimento, é uma área que a gente está começando com um viés assim, de uma atenção forte, olhando com muita prosperidade, mas sem um dimensionamento claro do volume que vai ter. Mas hoje já estamos, né, com Santa Catarina, com vários terrenos em parcerias já constituídos e também em São Paulo. Aqui, o outro ponto último sobre o Minha Casa Minha Vida, é importante salientar até porque a Melnick não é tão reconhecida, porque é um projeto relativamente novo, mas já tem 4 anos, nós atuamos, né, no segmento com a bandeira Open. Nós fizemos uma curva de aprendizado durante 4 anos, já entregamos alguns empreendimentos e nós entendemos que esse é um mercado bastante interessante hoje aqui no Sul, diferente talvez do país como um todo. No Rio Grande do Sul teve uma diminuição de players atuando nesse setor. O mercado ele tem a mesma pujança, né, que a gente vê no país como um todo, e o advento da enchente fez com que alguns planos de governo ajudassem a diminuir o estoque, que já era pequeno nesse segmento. Então, a gente, independente do aumento, né, da faixa, nós já estamos prevendo esse ano um incremento de lançamentos nesse segmento na bandeira Open, porque a gente conseguiu criar um aprendizado ao longo dos últimos anos, exatamente esperando uma oportunidade que hoje ela está clara. Com o aumento da banda, certamente isso dilata, né? Essa possibilidade aumenta mais, porque a gente consegue, né, incluir uma faixa maior, ou significativamente maior de clientes dentro do programa. Tá ótimo. Obrigado, Leandro. Bom dia.
Gostaria de reforçar que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A próxima pergunta vem do Antônio Pascali, BTG Pactual. Uma pergunta via texto. Bom dia, pessoal, e obrigado pelo espaço. Do nosso lado, temos 2 pontos. Número 1. Podem comentar sobre as oportunidades de aquisição de terrenos em meio a um cenário macro mais desafiador e, de repente, competição mais amena? 2. Conseguem explicar um pouco mais o modelo de parceria que fecharam em Santa Catarina? Acreditam que seja possível fechar outras parcerias nesses mesmos moldes de forma recorrente? Foram as perguntas do Antônio. Antônio, obrigado pelas perguntas. Bom, primeiro, sim, a questão dos terrenos é um momento de oportunidade na praça que atuamos, né? Diferenciando bastante, talvez, outras praças, né, como principalmente São Paulo, que o ambiente é muito mais competitivo. Isso ocorre aqui no Sul porque, né, a capacidade de compra das empresas, das incorporadoras é menor. E nesse momento de juros altos e algum nível de endividamento nessas companhias, o foco acaba sendo do uso dos recursos direcionado, né, para outros fins e não para aquisição de terrenos. Então, a gente está vendo bastante oportunidade interessante. A gente consegue usar a estratégia de permuta, que a Melnick, ao ser reconhecida como uma empresa muito sólida, mesmo não precisando entrar numa competição de uso do caixa para comprar terrenos, a própria solidez da companhia ela acaba sendo muito importante nesse momento de incertezas para a escolha de um investidor ou de um dono de terreno fazer contrato de permuta com a companhia. Então, esse é um modelo e em compra de terrenos por dinheiro, em cash, fica inclusive mais oportunístico o momento. Eu destaco a questão do Minha Casa Minha Vida, que é a nossa bandeira Open. Aí nós tivemos uma oportunidade muito evidenciada, porque o desempenho, né, dos produtos de classe média, média alta e do segmento logo acima do econômico, sem o subsídio do programa, ele vem sendo muito ruim nos últimos anos, o que faz com que não tenha nenhum lançamento. Consequentemente, isso, os terrenos desse segmento, acima do programa, nós conseguimos reduzir o valor de aquisição de terrenos, inclusive já contratados, por permuta, e enquadrar em valores que os projetos consigam ser viabilizados dentro do programa Minha Casa Minha Vida, explorado pela nossa bandeira Open. Isso faz com que nós conseguimos montar um land bank muito qualificado em regiões da cidade que nunca tiveram lançamentos econômicos, para poder fazer com que o incremento que eu comentei na última resposta de lançamentos na linha econômica Minha Casa Minha Vida, através da bandeira Open, seja possível. Então, de uma forma geral, a gente tem essa leitura clara e positiva que o momento está oportunístico para a aquisição de terrenos. Em relação a Santa Catarina, nós estamos atuando lá com 2 modelos, né, diferentes, com algumas parcerias já constituídas, com empresas diferentes. Uma região de atuação é a região do litoral norte de Santa Catarina, né, que pega Praia Brava, que é conectada a Balneário Camboriú e Itapema, que é uma região muito pujante, e a outra região é a região de Florianópolis, tanto as praias como Jurerê, ou o centro de Florianópolis. Então, nessas regiões, nós já construímos um land bank importante através de modelos que são constituídos em 2 formas diferentes. Um primeiro modelo na parte do litoral norte, ele começa através de um programa, de uma parceria de consultoria, ou seja, nós estamos contribuindo no lançamento de alguns projetos de grande porte, ajudando, então, essas companhias através de uma consultoria, onde a nossa receita é uma fração do VGV, onde a gente consegue contribuir, ter uma receita relevante, importante e não ter risco nessas operações. A gente é uma empresa conservadora, então a gente vê que é uma forma de atuar no mercado, num primeiro momento, sem correr grandes riscos de um desconhecimento eventual que a gente pode ter nesse mercado. E a continuidade dessa parceria
já estabelecida no contrato, ela permite a nossa participação em parcela significativa das futuras SPS, se nós desejarmos, nessa mesma praça. Então, a gente começa com uma estrutura de consultoria, agrega valor e agrega experiência, conhecimento e receitas que são importantes para a empresa e constitui a continuidade dessa parceria, se desejarmos, participando das SPS, né, num percentual relevante. Já na região de Florianópolis, a gente já fez parcerias que desde o início já começamos como sócios das SPS, inclusive em alguns terrenos fazendo a aquisição primeira do terreno e depois trazendo empresas para fazer o desenvolvimento em conjunto conosco desses projetos. Então, são dois modelos diferentes. A gente está bem animado, porque a gente está conseguindo formar um land bank muito qualificado, grande, e num modelo que nos consiga equilibrar, né, o crescimento, o empreender com um conservadorismo em relação ao risco. Obrigado. A próxima pergunta vem do Denis Ramos, investidor. Pergunta via texto. A tendência de alta da Selic é um obstáculo para os próximos meses? Pergunta do Denis. Oi, Denis, obrigado pela pergunta. Sim, não há dúvida, né, que a tendência de alta da Selic, sem dúvida nenhuma, vem impactando muito o setor em várias frentes, né, tanto no custo do financiamento, quanto e principalmente na capacidade do comprador, e inclusive não só a capacidade, quanto, né, o humor do comprador em relação à confiança de uma compra imobiliária. A gente, por outro lado, né, como brasileiros empresários de uma empresa de 55 anos, já viveu por vários períodos essas transições e como a empresa tem uma visão de longo prazo, a gente tem uma estratégia estrutural de proteção a esse momento que, na realidade, acaba virando oportunidades. A Melnick, ela trabalha com uma estrutura de desalavancagem, né? Nós não temos dívida corporativa, nós temos talvez apontado por alguns analistas até um excesso de capital, um excesso de caixa, mas nós entendemos que isso é importante. Isso em momentos, né, de crescimento, expansão, pode até ter uma crítica de uma estrutura subótima de capital, onde a gente não trabalha de forma alavancada. Mas como os ciclos mudam muito rápido, e de forma muito intensa, que é o que nós estamos vivendo hoje, nos momentos onde os juros sobe e permanece alto por bastante tempo, a empresa está protegida, porque ela não atua, né, de forma exposta, ou seja, endividada. A nossa estrutura também de aquisição de terrenos, com grande parte de terrenos adquiridos por permuta, é um ponto relevante, porque a gente consegue administrar o land bank sem ter um custo de carrego pesado. Então, a nossa estratégia da empresa de longo prazo, ela é estruturada para ter um desempenho razoável em momentos, né, de Selic de juros altos. Mas no mercado, no dia a dia, no consumo, sem dúvida, é um obstáculo a mais. A próxima pergunta vem de João Antônio Fernandes, AF Invest. Pergunta via texto. Podem falar sobre como podemos esperar o payout da companhia pós redução de capital? Foi a pergunta do João.
Ô, João, tudo bom? Bom dia, é o Juliano aqui falando, né? Mesmo após a redução de capital, né, a gente prevê seguir com a nossa política consistente de distribuição de dividendos, tá? Então, isso é uma estratégia da companhia, sempre lembrando que, oportunisticamente, pode aparecer algum terreno importante que seja interessante, né, pegar os recursos para a compra desse terreno, né? Então, a gente não vai se furtar das oportunidades que o mercado vai aparecer para a Melnick, né? Mas, como via de regra, assim, em termos de política, nossa intenção é seguir nessa política de distribuição recorrente aí dos lucros da companhia, né? E exatamente a qual percentual, se vai continuar sendo 100%, se vai ser 90%, 80% ou menos, né? Vai depender realmente, sempre a gente olhando o caixa e também essas oportunidades aí que aparecem, tá? Mas a cabeça é, sim, de continuar manter a nossa política de distribuição de dividendos. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta vem de Claudionor Pirola, investidor. Pergunta via texto. Bom dia. Está no horizonte da empresa realizar uma recompra de ações? Pergunta de Claudionor. Oi, Claudio Honor. Bom dia, obrigado pela pergunta, né? Juliano aqui respondendo, né? Por enquanto, a gente tem preferido, né, ter esta política de distribuição de dividendos, né, em detrimento à recompra de ações, né? E nisso, obviamente, cada acionista que recebe os dividendos tem a oportunidade dele mesmo fazer a recompra, né? Então, a gente deixa essa decisão para cada um dos acionistas. E também a gente preserva aí o free float da companhia, né? Então, no nosso horizonte hoje, né, a gente tem preferido esta política, né, e não está olhando, por enquanto, para a recompra de ações. Claro que isso pode mudar daqui para frente, mas, por enquanto, a política se mantém essa da distribuição de dividendos. Obrigado aí pela pergunta. Dando continuidade, a próxima pergunta vem de Carlos Felipe Rocha, investidor. Pergunta via texto. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados e rápida recuperação por enchentes. São duas perguntas. Número 1. Quais os planos para a redução dos estoques prontos, principalmente os comerciais, durante 2025? Número 2. Como vem o aumento constante do INCC e o impacto nos custos e preços? Foram as perguntas do Carlos. Oi, Carlos, obrigado aí pela pergunta. Primeiro, o estoque pronto dentro da empresa hoje, se a gente fizer uma análise um pouco mais profunda, nós temos um pedaço relevante do estoque pronto, hotéis e lojas comerciais, que a gente entendeu que no ano passado que não era o melhor momento de fazer uma comercialização. Eles estão locados, né? Os hotéis estão funcionando, então eles começam já a ter uma rentabilidade. E o cenário de juros alto normalmente não é o momento de oportunidade de fazer a comercialização desses estoques. A gente não segrega na contabilidade como um ativo para renda, mas de fato hoje uma grande parte do nosso estoque pronto é um ativo de renda já locado ou, no caso dos hotéis, funcionais. A parte do estoque pronto não locado ele vem diminuindo. Então, a gente tem uma estratégia que são as salas comerciais que começou a ter uma eficiência, principalmente nos últimos 2 trimestres do ano passado. A gente acha que esse ano ela continua. A gente acertou o preço está tendo liquidez, então a gente acha que esse ano as salas comerciais que ainda resistem no nosso estoque, né, são estoques antigos, vão continuar sendo comercializadas. E entendemos que existe a chance deste ano fazer algum trabalho, estamos entendendo o momento ideal para a comercialização desses hotéis que ainda temos e hoje olhamos como um ativo de renda. Em relação ao aumento constante do INCC, essa é uma prática, vamos dizer assim, ou uma estrutura funcional e recorrente do setor, né? A gente está bastante acostumado a trabalhar nesse cenário. O INCC vem apresentando nas últimas décadas, né, um incremento superior à inflação. Então, toda a nossa estrutura de custos, toda a nossa estrutura de sistema captura isso
para a gente poder ter a projeção futura, né? Como aí o pessoal conhece o sistema nosso de contratos e receitas é ancorado em NCC, então a gente está vendo a administração usual, como nos últimos anos, sem nenhuma questão pontual mais relevante em relação a NCC e custo de obra. Então, de forma geral, essas são as colocações e, novamente, agradeço as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e a videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.